Olá, amigos! Canal Tricolaço no ar com mais uma conversinha sobre o São Paulo Futebol Clube. E hoje tem que falar, hein? Problemas. Acabou de sair aí no fim da tarde uma informação nova a respeito da situação do Jonathan Calleri. E o centroavante do São Paulo pode ficar até 6 meses fora. As estimativas mais otimistas citam de 1 a 4 meses, com a probabilidade maior de 4 meses. É duro, hein? As coisas já não andam fáceis e ainda acontece isso. Bom, para quem não sabe, eu não lembro o que aconteceu. Sábado, São Paulo jogou contra o São Bernardo, perdeu. Lembra que eu fiz o vídeo semana passada? E se perder? Vamos falar disso também. E ainda no primeiro tempo, na metade mais ou menos do primeiro tempo, o Calleri foi atingido. Na verdade, foi uma situação de jogo em que o jogador do São Bernardo, o Rodrigo Souza, que foi, aliás, o jogador que fez o gol, cai com a perna sobre o Calleri, um pedaço, uma parte do corpo também, sobre a perna do Calleri. Ele ainda voltou a jogar com dores, mas aguentou um pouquinho, e saiu aos 43 minutos do primeiro tempo com acréscimos de 5. Então ele saiu ali e ficou fora do jogo por uns 7 minutos, mais ou menos. E teve até quem questionasse, né? O Calleri saindo antes de virar, por que não espera chegar ao intervalo? Provavelmente porque não estava aguentando de dor. O Calleri é um cara que todo mundo sabe, é do tipo que se desdobra, né? E hoje, depois dos exames primeiro saiu uma informação de que ele poderia fazer um tratamento e, e, e voltar em um mês ou um pouco mais, porém tem uma fratura no tornozelo do Calleri, que dará cirurgia, e com a cirurgia ele pode se recuperar em 4 meses. Muito difícil que seja antes disso. E tem a estimativa mais pessimista, que fala até em 6 meses. E aí o que fazer, né? O Vinícius, meu filho, por exemplo, mandou uma mensagem para mim na hora que ele viu a notícia, falando, fudeu, vamos cair. Pô, eu falei, calma, porque não dá para depender só do Calleri. Ainda que o São Paulo não tenha um elenco espetacular, ele não tem mesmo, e ele não é melhor que o elenco do Palmeiras, tá? Antes que alguém diga isso. É um elenco que dá opções, mas tá sem 13 jogadores, que tipo de opção que você tem? E vai ter que se virar sem o seu centroavante titular, que eu já disse aqui, nem é o melhor jogador da posição, nem é o cara desejado e tal. É um cara que, quando veste a camisa do São Paulo, se desdobra, se esforça, se transforma em 2, 3, porque gosta de se doar e é uma característica dele. Fazedor de gols, apesar de esse ano só ter feito um até agora. E já ter terminado o ano passado mal também. Mas é um símbolo desse São Paulo, meio aos trancos e barrancos. E a primeira coisa que a torcida pensa é, e aí, né? A vida sem Calleri? A vida sem Calleri desde que o Rogério Ceni bote a cabeça para funcionar e tire novos coelhos da sua cartola, da qual ele tira muito coelho às vezes, e aí acontece aquilo que a gente falou há 2 semanas, ele se perde, porque ele fica tentando criar, mas tem que se lembrar que ao criar, ele precisa obter resultados. Então, eu, por exemplo, acho muito louvável quando ele tenta criar coisas novas, ao contrário da maioria. E eu questiono assim, quando ele começa a mexer com coisas que não precisam ser mexidas e isso não dá resultado. Basicamente, essa é a minha crítica ao trabalho do Rogério, de um modo geral, mas eu continuo achando que ele é um problema, mas ele não é o grande problema do São Paulo. Ele não vai afundar o São Paulo, como muita gente acha. Aliás, ele não está afundando o São Paulo, né? Um mantra ouvido ao longo dessa segunda-feira toda foi tire 13 jogadores do Palmeiras e veja o que acontece. Tire 13 jogadores do Corinthians e veja o que acontece. A Marília Ruiz, até no UOL, diz que se tirar 13 jogadores do Corinthians, dá WO. Né? O Eduardo Tironi bolou essa do tire 13 de Flamengo, de Palmeiras. É verdade. Tem razão, cara. Por mais
frágil que o elenco do São Paulo seja, tire 13 jogadores e essa fragilidade vai saltar aos olhos. Então, quando o seu time consegue apresentar alguma coisa de razoável sem 13, é porque tem trabalho, né? Então, o São Paulo continuará tendo muita dificuldade. Algumas alternativas. O Erisson, que ainda não voltou, teoricamente é o primeiro substituto do Caleri, e vai demorar um pouco para voltar, talvez mais 15 dias, porque ele teve contusão muscular, que não é culpa do São Paulo, ele veio de fora e ao chegar no São Paulo, algum tipo de descompensação por esforço provocou isso. O Juan já tem estado no banco, é um jogador, eu gosto do Juan, mas ele é muito cru, né? Ele é muito cru. O Caio, que eu acho que é mais ousado, também é cru, mas é mais atirado, é mais peito aberto, ainda não voltou também, teve contusão séria o ano passado, pelo menos mais 15, 20 dias para voltar. E aí você tem as opções com o que tem. E com o que tem, eu acho que aí realmente não adianta inventar muito. O que eu faria? Tem o David para voltar também ali 10 dias. Mas vamos pensar agora, não tem David, não tem Erisson, não tem Caio, o Juan é cru. O que a gente faz? O mais básico, na minha maneira de ver, é deslocar o Galopo para o lado esquerdo, como já foi feito em algumas oportunidades. Jogar com o Luciano de 9, que também nunca foi 9-9-9-9-9, era um 9 mais passeador, né? Era assim quando surgiu, foi assim quando veio para o São Paulo. As pessoas falam, pô, o Rogério bota o Luciano lá de 10 e tal. Eu concordo e discordo, mas eu só queria lembrar uma coisa, quando o Luciano veio para o São Paulo e o Diniz era o técnico, o centroavante 9 era o Brenner. Lembra disso? O Luciano não era o 9. O Luciano era o cara que fazia uma das pontas ali, e claro, entrava na área também, porque é um definidor. Trocava muito de posição, né? Entrava na área, o Brenner ia para o lado. Saía da área, o Brenner ia para o centro da área. E a bola passava no pé do Brenner, ele fazia gol e o Luciano fazia também. O concordo discordando é assim, eu concordo com quem critica a insistência do Rogério, mas discordo, eu concordo com a ideia do Rogério de tê-lo naquela posição, mas eu discordo, e aí eu concordo com a maioria, dele não estar aproveitando o Luciano dentro da área. Eu até dei o exemplo aqui do Tottenham. O Harry Kane, do Tottenham, porque é o que vem à mente mais rápido, mas o Harry Kane não joga como 9-9-9 no meio da área, né, o tempo todo. Joga uma parte do tempo como um jogador que flutua atrás da última linha, que é a ideia do Luciano de 10. Porém, ele entra o tempo todo na área. Ele está sempre na área para concluir jogada. E mais, muitas vezes quem faz o giro, o pivô e distribui bola para quem entra é ele. É o Leandro do tempo do Muricy, que jogava com a camisa 9, inclusive, mas não ficava dentro da área. O Leandro era o cara que parava no meio da frente da meia-lua, e ali ele trabalhava muitas vezes de costas, só servindo quem vinha, né? Era até meio ingrato, porque era criticado às vezes por parecer que não queria trabalhar na área e tal. Ele tinha até muita dificuldade para entrar, mas o Luciano não tem. Então bota na área, cara. Precisa do cara. Hoje eu colocaria ele ali, na posição de 9, nesse momento de emergência, deslocaria o Galopo ali para o lado esquerdo, continuaria fazendo o lado direito lá com o Rato. O Rato jogou mal sábado, porque um dia o cara vai jogar mal, pô. Aliás, o Galopo jogou muito mal sábado também. E outra coisa, os gênios que continuam insistindo, primeiro que o Galopo é um craque, que não é. Já disse isso aqui. Mas tem virtudes. É bom jogador, é inteligente, tem bom chute. Agora, ele tem menos velocidade do que precisava ter. Preste atenção, o Galopo não é um corredor. E o Galopo
ainda perde muita bola com muita facilidade. Isso aconteceu sábado agora, ele estava um pouco mais desligado. Então o zagueiro que chega no pé de ferro com ele ganha a bola, né? E ele tem de virtude essa boa condição do chute e a sua distribuição de bola rápida. Ele é aquele cara que não fica encebando com a bola, porém, às vezes ele solta rápido demais. Enfim, ele tem defeitos, mas ele tem qualidades também. E a principal delas esse ano é que ele é o artilheiro do São Paulo, com 7 gols contra 9 do Roger Guedes. Então não é nenhum absurdo assim. E eu vi críticas ao fato de que o Rogério talvez o utilize como 9, e utilizou sábado, e ele foi mal. Olha, ele jogou como 9 nos jogos em que o Caleri não estava lá e funcionou, fez gol. Né? Porque o Caleri ficou fora agora 3 jogos, recentemente. Enfim, essa é uma possibilidade, talvez a mais basicona, né? A outra, que tem muita gente que pede, é utilizá-lo na posição que o Nestor vem jogando, que é mais ou menos o que ele fazia lá no time dele da Argentina, no Banfield. No São Paulo, ele entrou poucas vezes assim, é verdade, mas não funcionou. Não funcionou. Precisa ver o esquema que ele jogava lá. Mas enfim, vamos lá, para tirar o Nestor, que ninguém aguenta mais, né? E aí você trabalha com um jogador na ponta ali que já tem feito essa troca ali com o lateral esquerdo. Atualmente cai Paulista, o Wellington cai por ali quando está jogando. E o jogador ali, o titular, quando o time está completo, é o David, né? Que também pode ser 9 quando voltar, mas é como eu disse, não adianta falar dele agora. Então, gente, é preocupante. O São Paulo tem que pensar, primeiro sentar todo mundo, inclusive o Rogério, e dizer aí, contrataremos um 9 ou não? Se contratar, você faz o que com o Erisson? E com os meninos da base? Por outro lado, se houver uma possibilidade de mercado, eu não acho um mau negócio, se o Caleri for ficar muito tempo fora. Só que é por isso que tem que ter diretoria ágil, né? Para pensar no que vai fazer, porque o técnico precisa dessas opções também. Sobre o jogo do sábado, eu não posso me contradizer. Eu disse no vídeo da semana passada, eu levantei até aquela lebre e dei risada, né? E se perder para o São Bernardo? Foi a 7ª vitória seguida do São Bernardo. Ninguém ganhou 7 seguidas aí, nesse campeonato, ainda. O São Paulo só tem demérito nesse jogo? Tem muito. Talvez, para efeito do seu próprio resultado, sim. Mas o São Bernardo tem muito mérito. E agora, a questão é a pergunta que eu fiz, né, naquele dia. Isso influencia o quê para o que vale lá na frente? Porque um jogo é um jogo. É um jogo jogado contra o São Bernardo bem armado no âmbito do Campeonato Paulista é uma coisa. Não quer dizer que você perdeu para um time da Série C, você vai chegar na Série A e não vai ganhar de ninguém. Não funciona assim o futebol. É preciso ficar claro que essa é uma etapa do ano onde, pelo menos os grandes clubes do país, estão fazendo uma espécie de pré-temporada. É aquele momento onde você vai testar, trocar, pensar em opções. Pelo menos deveria estar sendo assim por parte do Rogério, né? Em alguns momentos é isso que ele está fazendo, em outros dá a impressão que ele quer que seja desse jeito também para o resto do ano. Aí preocupa. Só que aí, junto com tudo isso, tem as lesões. E aí você tem que começar a pensar no que fazer com as lesões. E aí você já tem que abandonar as suas estratégias de experimentações. Não dá para fazer experimentação. Você vai ter que tentar jogar para valer num sistema que te permita obter resultados sem jogadores importantes. De certo modo, é uma maneira de se preparar, porque é mais pesado. Por outro lado, fica aquela coisa de que o São Paulo está quebrado de novo. Eu já vi, hoje eu vi muito vídeo, ouvi muito áudio. É preocupante esse espírito da torcida do São Paulo de caçar alguma bruxa. Até ontem era o Rogério, o Nestor também é outra bruxa. O departamento médico voltou a ser uma bruxa, porque os jogadores não voltam. Aí vem o Rogério, vira vilão também, porque
estaria protegendo os seus, entre aspas, amigos do departamento médico. Quer dizer, você vê que é uma série de teorias da conspiração que surgem sem nenhum fundamento. Nenhuma dessas informações tem confirmação. Tá? E não é que alguém estava lá e ouviu falar e contou. Não, é suposição. E suposição é um troço muito sério, porque se você ficar martelando, né, vira verdade. E daqui a pouco alguém vai dizer, não, mas tem que mandar o Rogério embora porque ele protege os caras do departamento médico. Os caras do departamento médico são todos incompetentes porque não recuperam ninguém. E o departamento de fisiologia do São Paulo também é muito ruim porque todo jogador quebra. Isso é muito sério, porque se você se desfizer de toda essa estrutura de uma vez, sem ter um motivo palpável, você vai colocar no lugar a primeira que você achar pela frente porque você acha que é melhor. E não é assim que funciona. Agora, é uma lição para a diretoria. A diretoria do São Paulo tinha que estar... eu imagino que... Aí que está o negócio. Por que eu não entro nessas teorias? Porque eu não estou lá, cara. Então eu não vou chegar aqui no meu canal, inventar uma história, porque eu acho que é assim. Olha, eu acho que... Pode ser, mas e aí? Isso não é. Assim como eu tenho a possibilidade de achar que é, alguém lá pode chegar em mim e falar, mas não é. E pode provar para mim que não é. Né? Por exemplo, como é que você vai pôr a culpa no Rogério pela contusão do Caleri? Não tem o que fazer, cara. Detalhe, o jogador, o Rodrigo Souza, tem 2 metros redondos de altura. O cara subiu para fazer o gol e depois, com todo o peso, porque ele além de tudo é forte, caiu por cima da perna do Caleri. Não tem o que fazer, cara. Era melhor não jogar. É que nem no sábado eu vi a torcida pedindo Luan no estádio. Por que você pede o Luan? Ok, você gosta de ver o Luan jogar. Tem aquela cisma de que o Rogério tá queimando o cara, tal, que também é outra balela. Você pede um volante porque você está perdendo, ele vai fazer o quê no jogo? A verdade é que o São Paulo não tinha opções sábado. A única opção era tentar jogar melhor do que jogou, não conseguiu, acabou. Perdeu o jogo, jogou muito mal. Foi um time absolutamente passivo. E não estou falando aqui no sentido de faltar raça, não é isso. Passivo de aceitar o jogo do adversário. São Paulo aceitou bovinamente o jogo do São Bernardo. E aí eu me questiono se o Rogério viu esse time jogar mesmo. Ele sabe que o time é bom, eu estou dizendo, ele parou para ver com atenção ou tratou como São Bernardo? Porque quem está acompanhando o campeonato sabe que não é qualquer coisa. Né? É um time perigoso até para o Palmeiras. Aí o Palmeiras ganha de 4-0. No ano passado o São Paulo ganhou de 4-1. Começou perdendo. E o São Bernardo já era bom, lembram disso? Tanto é que foi parar nas quartas de final. E foi eliminado pelo São Paulo, que ganhou de 4-1. E que fez todos os gols no segundo tempo, depois dos 15. Lembram disso? O técnico era o Rogério. O Éder estava no time. Você vê? Como o futebol... Não dá para tratar certas coisas do futebol como definitivas. As coisas são dinâmicas, elas têm muito a ver com aquele momento. Agora, algumas coisas você pode preparar e prever. Então, por exemplo, a gente sabe que usar o Luciano de 10 é uma ideia fixa do Rogério, que tem colaboração do próprio Luciano, que diz que gosta de jogar assim, mas que ele precisa rever, porque ele tem uma outra necessidade hoje. E não dá para bancar o bonitão, comprar um centroavante ou emprestar, porque você quer que o seu centroavante atual, que aliás é um dos goleadores da equipe desde quando chegou, seja o 10. Até porque o 10 clássico ele nunca será. Ele precisa entrar mais na área e ele pode, por que não, revezar essa entrada e saída de área com o Galopo. Vai ter que tentar usar mais o Marcos Paulo também. E é engraçado, né? Quando a crise aparece, todo mundo que está fora é bom. Então, eu vi gente falando no sábado, Marcos Paulo fez alguma coisa pro Rogério. Cara, qual é a garantia que você tem que o Marcos Paulo vai entrar em campo e arrebentar com o jogo? Isso não aconteceu nenhuma vez. Não, mas é que nem o pessoal fala, precisa ter tempo de jogo. Bom, o David entrou no primeiro jogo dele no São Paulo e jogou bem. O Pedrinho, que jogou mal sábado, sempre que foi solicitado, jogou bem. O jogador, quando sabe jogar bola, e aqui eu não estou chamando nenhum deles de craque, estou só dizendo que eles têm valores. O São Paulo não tem craques, diga-se de passagem. Nenhum.
Talvez o mais próximo disso seja o seu zagueiro Arboleda. Talvez. Talvez. Fora isso, São Paulo não tem craque nenhum. Então não estou falando que esses caras são craques, mas deram a resposta assim que entraram. Assim que entraram. Né? O Galopo é um jogador que não deu resposta assim que entrou. Nem aquele rapaz que foi embora, o Naruel Bustos. Esse cara, eu conheço torcedor que lamenta o cara ter ido embora sem ver o cara jogar. Sem ver o cara treinar. Pô, vamos deixar de loucura, cara. Vamos deixar de loucura. Tá todo mundo muito nervoso, muito louco. Mas você tá passivo. Eu não tô, cara. Mas é que eu tô norteando os meus pensamentos de um tempo pra cá, assim. Pra começar, eu acho essa diretoria muito fraca. Então dela não espero nem montagem de grande time, nem resolução rápida de problemas. E se você não resolve problema, você não consegue ter agilidade para montar time. E segundo, eu não trabalho, pelo menos na minha cabeça, com a ideia de que esse elenco do São Paulo é estelar, porque ele não é. E não era no ano passado também. Então o que você espera de um time que é comum? Nada muito mais do que isso. E quando apresenta alguma coisa melhor do que isso, é para louvar, sim, senhor. Isso não é uma absolvição do trabalho do Rogério. Isso é uma constatação que o sujeito, aos trancos e barrancos, vai lá, em alguns momentos, consegue tirar alguma coisa de um time limitadíssimo. Eu falei já, fiz em 3 vídeos diferentes, pode procurar aí. Eu dei aquele exemplo do Palmeiras. Até 2014, quando o Palmeiras nasceu de novo, pelas mãos de Paulo Nobre, muito competente, o que aconteceu com o Palmeiras? Time mediano todo ano. E o torcedor, ele precisa acreditar em alguma coisa, ele se apega a essas coisas. Então foi nesse tempo que o Valdívia virou um craque. Gente, Valdívia nunca foi um craque. Tem talento? Tem. Pô, tem habilidade? Tem. Né? Fazia gol bonito? Sim, mas não é, cara. Não jogaria no Palmeiras de hoje, do Abel Ferreira. Né? Mas por que ele se tornou o Valdívia do Palmeiras? Porque o Palmeiras vivia um tempo de seca e tinha uma carência desesperada por alguma coisa na qual o seu torcedor pudesse se agarrar. Então se agarrava ao Valdívia, ao Felipão de volta, que ganhou uma Copa do Brasil. Depois ele voltou, tempos depois ele ganhou um brasileiro. Alguma Copa do Brasil foi embora, o time caiu. Né? Ao Marcos Assunção com 37 anos. E olha que esse é um jogadoraço. Mas era num time que tivesse um pouco mais de organização e vivesse um momento melhor, ele talvez viesse para fechar a carreira ali, entrando de vez em quando. Né? No entanto, virou ídolo pelo que ele representou naquele momento. Mas hoje o Palmeiras não precisa de um jogador desse, porque se estruturou para ser outra coisa. Então, o Caleri, que tem virtudes, não seria ídolo de um São Paulo que tivesse, por exemplo, no mesmo caminho do Flamengo hoje. Não seria. Até porque não seria ele o centroavante do São Paulo. Possivelmente seria alguém de um patamar acima. Então, perdão para alguns ser chato, mas eu não caio nessa conversa. Então, quando eu comemoro uma coisinha aqui ou ali, nos vídeos que eu fiz esse tempo todo, é porque eu enxergo o valor num trabalho muito mais coletivo, em algumas ocasiões, evidentemente, do que o São Paulo sendo um elenco, como disse o Arnaldo Ribeiro outro dia, pô, Arnaldo, sou fã, mas se tiver que falar, a gente vai falar. Né? Aquele dia que ele estava analisando o elenco do Palmeiras, o fato de ser curto, não ter muitas opções, e que em dado momento ele cita, justiça seja feita, ele não falou só de São Paulo, ele citou o Corinthians, que talvez tenha um elenco por inteiro melhor do que o Palmeiras, ele citou o Flamengo, cujo elenco é melhor, e ele falou até o São Paulo talvez tenha um elenco melhor do que o Palmeiras. Eu discordo completamente.
Mas eu não discordo porque eu não entendo a premissa dele. A premissa que ele utilizou é a do time com opções. Bom, primeiro que hoje, sem 13, não tem opção. E segundo que não. O São Paulo é um time de jogadores, alguns deles bons, outros bem medianos. Então, o pouquinho de mérito que o São Paulo apresenta de vez em quando, de bom jogo, de boa atuação, que não é sempre, ao contrário, se for ver, nem é na maioria das ocasiões, cara, vocês vão me perdoar, mas é por causa da mão do Rogério. Que consegue escalar 11 para jogar com essas opções que tem aí. Já parou para pensar? São Paulo está jogando com lateral direito que não estava no elenco. Teve que ser trazido às pressas do Coritiba, para onde ele tinha sido emprestado, para poder jogar, porque não tinha nem Orejuela, nem Igor Vinícius e nem Rafinha, que vai demorar para voltar. O lateral titular de São Paulo é o Rafinha, um cara de muito valor, mas de 37 anos de idade. Pô, posicionem as coisas. Né? Ou melhor, vamos reposicionar as coisas. Tá? E vamos, claro, pedir para o Rogério fazer o mais simples quando for o caso. Eu acho que agora é o caso. Né? Só que eu acho que, ele, assim como eu já disse outras vezes, aí sim, remando contra a maré, eu acho que ele não pode nunca abandonar as convicções que ele tem de futebol, que são muito boas. Muito boas. Agora, ele precisa ter um pouco mais de material para acertar e também, claro, respeitar alguns limites. Era para ser um vídeo muito curto, mas aí você vai falando, você vai lembrando de algumas coisas e chega nessa conclusão. O São Paulo viverá tempos tenebrosos. É instável e continuará sendo instável. Valeu, gente! Aquele abraço.